Olá, seja muito bem-vindo ao Conacri. Eu sou Rafael Tavares, idealizador do Conacri. Esse é meu amigo Abacuque Oliveira, gerente de projetos do Conacri, e juntos preparamos 7 dias que eu acredito que serão transformadores na sua vida. O Expert que você verá agora tem um conteúdo exclusivo que potencializará o seu conhecimento e os seus negócios. Pegue caneta e papel e faça parte dessa transformação. Espera, no final desse vídeo nós temos uma mensagem muito importante para você, ok? Então fique de olho e bem-vindo ao Conacri. Acho que o mais difícil dessa pergunta é que não sei se a gente é alguma coisa constantemente, né? Acho que a gente está várias coisas em diversos momentos diferentes da vida. Por exemplo, atualmente eu sou um noivo para casar, que a gente está fazendo um dia antes do meu casamento. A entrevista, acho muito bacana. Sei lá, sou uma pessoa comum, assim. Gosto de usar aquela frase do Einstein, que ele falava: eu não sou uma pessoa extraordinária ou diferente, eu só fico com os problemas tempo suficiente até... Eu fico com os problemas um pouco a mais do que as outras pessoas, assim, até conseguir resolver. E eu gosto muito de resolver problemas, então eu gosto bastante de ficar com os problemas bastante tempo, até ver se eu consigo resolver uma coisa ou outra. Eu acho que grande parte de trabalhar com inovação vem disso, né? Então eu sou uma pessoa, sei lá, comum, que gosta de resolver problemas, assim, sejam eles quais forem. Não tem como a gente fugir de problemas da vida, né? Viver é ter problemas, né? Mas várias pessoas gostam de fugir dos problemas, assim. Eu acho que fugir não é uma questão legal. Quando você inova, quando você quer alguma coisa nova, você precisa resolver esses problemas, bater de frente com eles e ver o que sai dali. Ficar com eles, às vezes, digerir, então... Eu sou uma pessoa que gosta de resolver problemas. Histórias. Cara, eu me baseio em várias coisas, assim. Eu acho que grande parte da criatividade, eles falavam, o segredo da criatividade é saber esconder as suas fontes, né? Mas eu tenho muita referência, assim. Eu acho que por ter tido uma infância meio nerd, meio não, bastante, então eu coleciono quadrinhos, colecionava mangá, consumia muito de cultura pop, de televisão, de desenho, enfim, filme, a gente assiste muito filme em casa. Então, eu gosto de ler sobre muitas coisas, sobre coisas diferentes e tal, então eu coleto muita referência, sabe? Então, isso é muito legal, porque às vezes nos projetos eu tô pensando, poxa, tô fazendo isso, que é legal, porque relaciona um pouco com Tolkien, e daí tem uma questão aqui meio Capitão América, sei lá, você está sempre usando referências para criar, assim. Eu acho que pensar no futuro é um problema interessante de ser resolvido. Tem várias coisas no futuro que a gente precisa olhar para criar, então para fazer algumas coisas. Mas usar as referências que você já tem, que você veio coletando ao longo da vida, eu acho super importante. Cara, é necessário, acho que desde cedo, assim. Tem uma história engraçada na minha família, que teve uma época que eu comecei a falar errado, e daí a minha mãe me levou no fonoaudiólogo, e quando eu cheguei na fonoaudióloga eu comecei a falar certo. E daí minha mãe brigou, falou, o que você tá fazendo e tal, e daí eu falei, todo mundo acha bonitinho quando eu falo certo. Então, quando eu falo errado. Então eu comecei a fazer pra ver se eu ganhava mais atenção, enfim, da família. A galera achava lindo, dava risada. Eu gostava de fazer a galera dar risada. Até hoje eu gosto. Então acho que desde cedo eu comecei a ver como fazer algumas coisas diferentes, assim, do que as pessoas estavam acostumadas.
dava resultado, assim, dava certo, as pessoas ficavam felizes, as pessoas sorriam, as pessoas eles conseguiam engajar mais os familiares, os amigos na escola, enfim. Eu sempre achei isso muito bacana, então eu acho que nessa época, quando eu era mais jovem, enfim, mais criança, eu já comecei a ver algumas mudanças, algumas pequenas inovações, até no seu comportamento, no jeito que você lida com as pessoas, que dão um resultado bem bacana, assim. Ser inovador é uma pessoa que inova, né? Mas eu acho que são aquelas pessoas que elas conseguem olhar para alguma coisa que está lá faz tempo e tirar alguma coisa a mais daquilo que é corriqueiro, assim. Elas conseguem olhar para uma rotina, ou conseguem olhar para um objeto que está lá há muito tempo, ou conseguem extrair coisas a mais do que outras pessoas de situações, de problemas e realmente fazer coisas que são diferentes, assim. E não só que são diferentes, mas que são diferentes e que impactam a vida das pessoas. Eu acho que isso é bem importante na inovação, né? Não adianta só você criar alguma coisa que não vai ser útil para as outras pessoas. Quando você está inovando, geralmente você está criando alguma coisa que as outras pessoas vão usar, que melhora a vida delas de alguma forma. Então eu acho isso muito importante. Para ser uma pessoa inovadora, eu acho que uma coisa bem importante, além de ter boas referências, além de procurar referência, além de procurar pessoas que te tragam boas referências, se cercar de pessoas criativas, também inovadoras e pessoas diferentes. E já falando desse ponto de pessoas diferentes, a diversidade é fundamental para a inovação, assim. Você tem um ambiente, e para a criatividade, você tem um ambiente diverso, onde você tenha pessoas com backgrounds diferentes, tenha pessoas que venham de culturas diferentes, talvez até de países diferentes. Eu fui da ESEC, uma organização estudantil, e lá era inovação constante, assim, porque você estava sempre com estrangeiros de fora, até o próprio On College, que é um dos meus projetos, onde você tem pessoas de fora, você começa a ver que nos workshops, nas atividades, a inovação come solta, porque as pessoas são muito diferentes, então cada um traz um ingrediente e a receita fica boa, sabe? Isso eu acho importantíssimo, assim. É por isso que essa diversidade de pensamentos é tão importante, na minha opinião, para uma pessoa, para ter uma pessoa inovadora, assim. Eu não acho que é possível inovar se você tem uma visão muito fechada de um ponto ou outro, sabe? Se é muito preto ou muito branco. Eu acho que o cinza é uma cor, é um tom mais adequado, assim. Uma pessoa consegue ser moderada e consegue olhar as coisas um pouco de fora e conseguir raciocinar e ver o que faz sentido e o que não faz, o que se adequa a algum lugar, o que não se adequa. Então acho que isso é uma característica fundamental. Uma das, né? Eu acho que essa é uma coisa, esse foi um problema que eu fiquei com ele bastante tempo. Eu comecei a reparar bastante com trabalho com pessoas, com jovens, principalmente com jovens, e esse trabalho de formação, né, desenvolvimento. Uma coisa sempre me incomodou, assim, que era como é que você difere duas pessoas que têm talento, como é que você sabe, fora as circunstâncias da vida, mas como é que você sabe quem está mais próximo de alcançar uma vida bem-sucedida do ponto de vista daquela pessoa ou não, sabe? Como é que você consegue diferenciar as pessoas que conseguem chegar onde elas querem e as que não querem, assim? E eu comecei a reparar que muito disso é a boa e velha disciplina. A disciplina, cara, é um ponto-chave também da inovação. Porque uma coisa não adianta você virar e falar, principalmente quando o seu trabalho depende de inovação constantemente, não adianta você virar e achar que inovação vem de inspiração, entendeu? Você vai ficar sentado e em algum momento você vai falar, putz, estou inspirado e vou fazer esse trabalho. Porque não pode ser assim, você tem clientes dependendo de você, você tem pessoas dependendo de você, você tem um projeto dependendo de você, então você precisa
ter um ritmo que te permita ser inovador, assim. Você precisa ter uma disciplina de sentar a bunda na cadeira e produzir alguma coisa, porque não adianta você chegar no trabalho, sentar a bunda na cadeira e sair e falar, pô, hoje eu não fiz nada, mas não estava inspirado e não rolou, sabe? Então, vendo isso, a disciplina, a resiliência, disciplina com resiliência, principalmente, porque as coisas vão dar errado mesmo que você seja disciplinado, são duas habilidades, na minha opinião, chaves para as pessoas que querem chegar onde elas querem chegar, sabe? Tem uma coisa muito interessante, que é, geralmente, quando a gente pensa onde a gente quer chegar, nos sonhos que a gente não pensa nos custos que um sonho tem, assim. E os custos são tão importantes quanto o sonho, assim, porque são os custos que vão te fazer desistir, sabe? São as batalhas, as lutas diárias que vão fazer você não chegar onde você gostaria de chegar. Porque sonhar é fácil, todo mundo quer uma vida de prazeres, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer o sonho. Mas o caminho até chegar no sonho, tudo que você tem que abrir mão, é complicado, assim. Tem um personagem que eu gosto, um dos meus personagens favoritos, o Sandman, tem uma frase dele que ele fala no livro, ele é o sonho, né? Ele é o Morpheus, ele é o Sandman, é um sonho. O personagem do sonho, tanto o sonho que a gente sonha quando a gente dorme, quanto o sonho que a gente deseja. E ele tem uma frase numa passagem de um dos quadrinhos, que ele fala que os seres humanos não entendem o preço do sonho, que o maior preço do sonho é conseguir aquilo que um dia se sonhou. E essa é uma frase, cara, quando eu li, me impactou gigante, assim, porque eu estava falando de quem sou eu, porque quando você sonha com alguma coisa, às vezes você sonha uma coisa, mas a pessoa, você sonha sendo uma pessoa, mas a pessoa que consegue alcançar o sonho, depois de todas as batalhas que você passou, de todo as lutas, né, de tudo que você teve que pagar para alcançar o sonho, não é mais a mesma pessoa. E às vezes você consegue, e aquele é o maior preço que o sonho te cobra, né? Que é você ter que viver alguma coisa que às vezes não é mais para você, talvez seria para outra pessoa. Então, e voltando, a disciplina e a resiliência são habilidades que te permitem passar por essas lutas, né? E redefinindo seus sonhos, enfim, e crescendo como pessoa, como profissional, enfim, como ser humano. Potencializar? Existem. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, além da questão de coletar referência, eu acho super importante. Uma coisa que ajuda também é ir para lugares mais inovadores, mais criativos. Isso ajuda a estimular a nossa criatividade, assim. A gente vive uma questão de um design ontológico, né? Quando a gente fala das construções, porque a gente desenha as construções, mas elas nos desenham de volta, nos influenciando tipo, a gente desenha um ambiente para ser criativo, mas o ambiente ele vai proporcionar a criatividade de volta, assim. Então é um ciclo de feedback bem bacana. Então, ir para esses ambientes que foram projetados para isso, sabe? Isso ajuda bastante. E a questão da disciplina é legal, assim, você tem uma rotina, um hábito bem definido de como estimular a sua criatividade, como entrar no seu estado de flow, né? Para trabalho, enfim, para criar. Eu acho isso fantástico, assim, tem que criar esse hábitozinho, essa rotina de, poxa, no meu caso, por exemplo, tem uma música específica que quando eu sento no computador, eu coloco ela, eu sei que é o meu momento, o meu cérebro já entende que é o meu momento de produzir, sabe? Porque eu fiz isso todas as vezes, eu só sento no computador e ligo aquela música no Spotify quando eu vou trabalhar. Se eu não fosse trabalhar, eu não ligo ela, então eu só uso ela para aquele momento. Então eu fui condicionando o meu cérebro toda vez que eu sento no computador e coloco aquela música, eu sei que o meu foco tem que ser pleno naquilo que eu preciso entregar, assim. E isso me ajuda bastante, assim. Eu acho que ainda
melhores momentos, né? A coisa mais legal de inovar é quando você tem restrições. Eu acho muito bacana, porque são problemas mais difíceis de serem resolvidos, né? Quando você vira e fala assim, pode inovar, mas o cliente, você tem dinheiro, inova aí, você tem dinheiro infinito, você tem tempo infinito, não quer prazo, e recursos limitados, de tempo, de tudo que você precisa. O desafio, você até fica meio mole, né? Você fala assim, não sei se eu preciso disso agora, entendeu? Vamos aí fazer umas festas antes, vamos fazer uma festa para comemorar o lançamento do time da ideia. Depois você faz uma festa para comemorar que vocês tiveram a primeira ideia, sabe? Você começa a se perder nisso, assim. Tem até vários estudos falando como é ruim para uma startup, por exemplo, uma empresa de tecnologia, receber um investimento muito grande numa época muito early stage, né? Quando ela está muito nova, assim, porque os empreendedores podem acabar se perdendo ali com a abundância de um recurso que eles não precisavam naquele momento. Naquele momento eles precisavam realmente sofrer um pouco com a falta desse recurso para conseguir inovar e produzir mais e ir mais longe. Então, eu acho super interessante esse desafio de ter que inovar em espaços curtos de tempo, assim. Por exemplo, eu uso bastante como ferramenta de trabalho o Design Sprint. Então, no Design Sprint, em uma semana você tem que sair de uma hipótese para um protótipo que você consiga testar com as pessoas, assim. Um protótipo de alguma experiência que você consiga testar com as pessoas. Isso é muito legal, são períodos bem intensos em uma semana, onde você tem que produzir algo bacana, sabe? E colocar na mão das pessoas, testar, receber feedback. Então acho que o tempo não deveria ser um problema para inovar, deveria ser um incentivo. Para os problemas. Cara, tem alguns problemas como empreendedor, você consegue evitar, assim, mais ou menos. Evitar problema é difícil. E geralmente a gente só consegue evitar um problema. A gente não consegue evitar um problema, né? Você consegue só perceber quando ele tá ali, ó, quase batendo na bunda. Mas com uma coisa que eu aprendi recentemente é que advogados são mais importantes do que a gente imagina, assim. Então tem várias coisas legais para empreendedor que você não faz ideia e na correria você vai fazendo. Depois você começa a falar com o advogado, você fala, cara, podia estar mais bem amarrado aqui para ter mais segurança como empresa, podia estar fazendo isso. Cara, fazer as coisas certas é a melhor e a única maneira de fazer as coisas, assim. Tudo que você vai começar a dar jeitinho, começou errado a empresa, começou errado qualquer projeto, você vai acabar errado, entendeu? Em algum momento. Então, fazer tudo certo, chamar o advogado, olhar, dar os direitos que as pessoas merecem no trabalho que elas vão fazer, enfim. Fazer as coisas de um jeito certo por mais que alguns empreendedores falem, mas diminui minha margem de lucro. Cara, mas que você vai conseguir deitar a cabeça na cama e dormir tranquilo, saber que as pessoas estão felizes onde elas estão trabalhando e você está seguro legalmente, evitando problemas, a pessoa também, para a família dela, eu acho isso fundamental, assim. Então, começar as coisas do jeito certo, fazer as coisas do jeito certo não é o jeito mais fácil de fazer. O Brasil, a gente tem uma coisa que, cara, parece que as coisas são feitas para que você tente fazer as coisas erradas. Todos os processos parece que você olha e fala assim, cara, não é possível que eu preciso demorar 5 passos aqui para resolver uma tarefa e eu sei e o cara me diz que se eu falar com não sei quem, o que não é certo, eu consigo fazer em 3 passos, entendeu? Em muito menos tempo, muito menos gasto de recurso financeiro. Isso é até desmotivante, às vezes você olha e fala, cara, não é possível que fazer as coisas certo é tão difícil assim. Mas vale a pena, no final, acho que pays off. Boa pergunta. Espero que elas façam o que elas quiserem fazer. Eu tenho um problema que não é um problema. Eu tenho um problema com
expectativa. Geralmente quando você espera que as pessoas façam alguma coisa, você acaba se decepcionando frequentemente, assim, quando você gera uma expectativa muito grande. Mas eu não sei também, as coisas que eu faço, que eu falo, eu acho que são coisas que dão certo pra mim, e quando me perguntam eu dou essa opinião, assim. Mas eu acho que tudo que qualquer pessoa fala é uma opinião, não existe uma receita certa para o sucesso. Eu acho que não existe uma fórmula exata para a pessoa fazer, sei lá, sair na frente das outras ou conseguir ter uma vida melhor, assim. Tem algumas coisas que você consegue fazer que são do senso comum, mas não sei se são regras específicas, assim. Todas as vezes que eu acho que eu encontrei uma fórmula, eu olho para uma outra pessoa bem-sucedida e falo que o cara faz nada disso. Você olha, começa a comer saudável e tal, daí você olha o Bill Gates e ele adora cheeseburger do McDonald's. Então. Porque ele tem que comer fora de casa, porque dentro de casa a mulher dele não deixa, então ele come sempre, assim, só fala, cara, é impossível, entendeu? Então eu espero que as pessoas façam realmente o que elas acharem que faz sentido pra elas, assim. Nem tudo que eu falar serve pra todo mundo, algumas coisas talvez não sirvam pra ninguém, mas algumas coisas sirvam talvez para algumas pessoas tudo meio que sirva, assim. Então eu gostaria muito que as pessoas tivessem esse senso crítico, assim, até com os conteúdos que elas veem na internet ou de outras pessoas, de outros palestrantes do Conakry, olhar aquilo como uma consulta, né? Como um convite, olhar e pensar, pô, isso faz sentido para mim na minha vida? Será que isso se encaixa com o estilo de vida que eu quero ter? Será que ter esse filtro crítico antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma mudança? E se aquilo fizer sentido para ela, é daí e seguir isso, assim, experimentar, né? Fazer essas experimentações e ver o que dá ali. E fazer essa avaliação, né, das experimentações que você faz. É muito importante fazer um experimento sabendo o período do experimento que você vai fazer para conseguir avaliar e ver se aquele experimento deu certo ou não deu certo. Cara, a internet, basicamente. Eu gosto muito do Quora, por exemplo. Acho que uma das minhas redes sociais favoritas, o Quora e o Reddit. Porque tem muita discussão de alto nível lá, né? Então, no Quora, às vezes faz umas perguntas que o primeiro-ministro do Canadá responde, entendeu? Então, que CEOs respondem, que físicos renomados respondem. Então, o level de discussão ali sobre vários assuntos é fantástico, cara. Às vezes você consegue informações ali de pesquisas que estão em andamento, então, dos caras que estão fazendo aquela pesquisa. Cara, isso pra mim é fantástico, assim. O Reddit também tem alguns assuntos, principalmente para tecnologia, tem algumas discussões muito bacanas. E eu gosto muito do Twitter, para falar bem a verdade, para adquirir informação. Eu não gosto do Facebook, porque, enfim, não sei, não gosto muito, assim, não gosto dessa vitrine, assim, pra vida das pessoas e tal. Eu uso bastante o Instagram, que eu acho que você posta as fotos ali, o que você quiser, mas você não tem aquela necessidade de postar sempre. E eu acho que tem uns conteúdos mais filtrados, assim, mais bacanas. E agora com o Snap do Insta, né, você consegue ver um pouco de insight das outras pessoas. Enfim, o Insta talvez pelo fato de ser designer, eu acho que a experiência é melhor pra mim, assim. No Facebook eu não gosto muito. Mas eu uso muito o Twitter, porque no Twitter várias pessoas referências em design, em tecnologia, em cientistas, enfim, eles usam o Twitter bastante, assim. Então, quando você faz um feed certo no Twitter, você começa a seguir algumas pessoas de alta qualidade, você começa a consumir conteúdo de alta qualidade, assim. Então, pra mim, o Twitter, por enquanto, assim, eu não sinto falta de mais nada, assim, como feed de informações, sabe? O Twitter me resolve muito bem. Fora que ele é tempo real, né? Então as pessoas vão postando de acordo com os acontecimentos que vão acontecendo. Tem várias coisas que eu fico sabendo na hora, assim, que acontecem. Acho que super legal. Acho que uma rede social que deveria estar dando mais certo. Estão com as dificuldades de monetização e tal, mas eu gosto bastante.
acordo cedo, eu acordo 5, 6 horas da manhã, e daí eu durmo cedo também. Mas eu acordo umas 5, 6, frequentemente, né? Quer dizer, rotineiramente, assim, durante os dias da semana. Porque é um horário que tá todo mundo dormindo ainda, e é legal porque parece que você chega meio-dia, parece que o seu dia já acabou, parece que você fez, cara, produziu um monte, assim, e daí é legal porque à tarde você tem quase, você resolve todas as coisas mais chatas. Eu acordo, por exemplo, acordo às 5, 6 horas, e daí eu medito 10 minutos pra ver se eu acordo, às vezes faço abdominal, alguma coisa, se eu tiver com muito sono, só pra dar um up, tomo um banho, e o final do banho eu deixo a aguinha meio gelada só pra dar uma acordada bem assim, acordar todas as células. E daí eu começo a resolver coisa chata, assim. Eu gosto de acordar cedo e resolver e-mail que eu preciso responder, ver treta que eu deixei, às vezes, o time na Flama. A minha empresa, a galera gosta de trabalhar até mais tarde. Então eu só vejo isso no outro dia, às 5, 6 horas da manhã. Então, daí se tem algum problema para resolver, eu já resolvo logo, já respondo. Enfim, eu gosto de ter esse momento da manhã, às 5 até umas 8 da manhã, 7 e pouco. Daí às vezes eu dou uma lida também nesse horário. É um momento que eu gosto de ter pra mim, assim, pra resolver tudo e tirar as coisas da frente, assim. E daí, 7, 8 horas da manhã eu vou pra academia, ou vou correr, que eu moro na frente do parque. E daí eu volto 9 da manhã, cara, tô zerado, assim, pra começar o dia bem, entendeu? Porque as coisas chatas você já resolveu, você já tirei a leitura da frente, eu gosto muito de ler, então... E às vezes eu fico incomodado se eu não consigo achar um momento durante o dia pra ler, então já leio isso de manhã. Cara, você já acorda bem, e daí eu chego em casa, minha noiva tá acordando também, às 9 da manhã, e daí eu consigo ter um tempo pra ela. Cara, pra mim resolve bem, assim, acordar cedo. Só que chega 9h30, 10 horas da noite, eu tô morto, assim, tô acabado. O dia começa mais cedo, mas acaba mais cedo também. Eu gosto de preservar pelo menos de 6 a 8 horas de sono ali, porque estudos mostram que a pior coisa que você pode fazer é dormir pouco, porque o seu corpo cobra. E tem uns estudos que falam que um dos piores problemas é que a sua capacidade cognitiva cerebral, ela diminui. E o pior problema é que você não percebe que ela diminui, você acha que ela tá normal. Então ela vai diminuindo e você não vai percebendo. Olha que loucura. Imagina que você tá ficando menos capaz, tipo, mais burro, e não tá percebendo, porque você tá achando que tá normal. Cara, isso é horripilante. Horripilante. Então, cara, dormir bem é muito importante. Minhas maiores dificuldades. Acho que uma das maiores dificuldades foi a questão familiar, assim. Porque foi bem na época que eu estava largando a universidade, então tinha que explicar para meus pais o que eu estava fazendo, eles não entendiam muito bem. Apesar de que essa foi uma das facilidades, meus pais sempre me apoiaram, assim. O resto da minha família talvez não, mas meus pais sempre me apoiaram muito, assim, em todas as decisões que eu tomava. Por mais que eles não tivessem financeiramente condições de me ajudar a empreender alguma coisa assim, eles sempre foram bem simples. Mas pelo menos apoiar no sonho, eles sempre me apoiaram, assim, isso foi sempre muito importante pra mim, foi uma das facilidades. Inclusive é um dos privilégios que eu digo que eu tenho, assim, eu tenho o privilégio de ter pais que me apoiam nas coisas que eu quero fazer, sabe? Mesmo que seja, que eu acho que é o mais importante, na verdade, seja falar, filho, vai lá, eu acredito em você, você acha que é isso aí, então toca. Acho que essa é uma das facilidades que eu tive. Dificuldades, cara, acho que a maior dificuldade foi dinheiro. Assim, teve uma época que eu via com R$300 por mês, e ninguém sabia, dos meus amigos sabiam que eu via com R$300 por mês, mas era todo o dinheiro que eu tinha. Então eu tinha que manter a vida, assim. Eu morava de favor na casa da minha tia, em São Paulo. Cara, era isso, o dinheiro que eu tinha pra fazer tudo. E
trabalhar na empresa e tentar fazer alguma coisa render, assim, isso foi bem complicado, assim, por um momento. Mas, enfim, a gente dá um jeito, assim. Almoçava, minha tia comprava comida, eu almoçava com ela, mas à noite eu ficava com dó de fazer a tia gastar dinheiro e ela não jantava, então não fazia ela fazer janta, né? Comia alguma coisa que sobrava, comia muito miojo na época. Espero que o meu corpo não cobre a conta. Já cobrou, porque eu engordei um monte um tempo atrás. Mas tinha coisas bem restritas, assim. Né? Tinha uma vida bem restrita. Hoje a minha vida é confortável, assim, uma vida confortável. Eu não tenho... Eu brinco com a minha noiva, pra mim dinheiro é fluxo, então você não precisa acumular. Então geralmente eu gasto dinheiro tão rápido quanto eu ganho, assim. Então sempre que eu vejo um amigo com uma ideia, ou a minha família geralmente precisa, ou meus pais quiseram fazer um negócio recentemente, então eu apoiar eles, então eu sempre tô fazendo esse dinheiro rodar, né? Mas a minha vida é bem confortável, assim. Eu gasto menos do que eu ganho, porque eu preciso de menos do que eu ganho para viver, assim. E é isso, não acho que você tem que gastar o quanto você ganha, eu acho que... E eu gosto muito de uma questão que é... Eu gosto muito da filosofia minimalista de vida, assim. Então, pra mim, você tem que olhar as coisas que você tem, questionar e ver se você realmente precisa daquilo. Se você não precisar, se precisar só do acesso daquilo, você pode alugar. Você não precisa ter aquilo, ficar juntando coisas. Eu faço um exercício constante de olhar minhas coisas e jogar o que eu não preciso fora, ou doar pra alguém, ou... Então, manter a minha vida, eu tenho um gosto simples, não é barato. As minhas camisetas são todas da Hering. Patrocínio, paga nós. Patrocina eu com a Cria. Mas são todas básicas e preto. Só visto preto e cinza, porque é mais fácil de vestir. São duas cores que eu gosto. As calças são todas iguais, eu tenho todas da mesma cor. Tenho 2 tênis, não tenho... Moletom, tenho 2 blusas de frio, porque eu não preciso de mais de 2 blusas de frio, porque realmente você só vai usar 2 blusas de frio, entendeu? Então, eu sempre deixo as minhas coisas com o mínimo possível, assim. Eu vou viajar agora quase um mês e a minha malinha é desse tamanhinho, com só camiseta preta e 2 calças e uma bermuda, né? Então é simples, assim. Eu acho que quando você mantém um estilo de vida minimalista, quando você vive com o essencial e realmente você percebe que é o essencial que você precisa para viver, você começa a ver que às vezes um pouco de dinheiro vira muito e muito vira demais, assim. Você começa a ver que o Ricardo Semler, que é um empreendedor famoso brasileiro, ele fala ele tem uma frase polêmica no TED dele, que ele fala que quando você começa a doar dinheiro, a give back, né? É porque você tem demais. É que você tem mais do que você precisa. Porque senão você não estava dando de volta. Então, o dinheiro não estava chegando em você, você fala, não, toma aqui. Então, enfim, consigo manter a minha vida sem muitos luxos. E investir nos negócios, fazer os negócios rodar, porque eu acho que é aí que você gira as coisas, né? E que você impacta a vida das pessoas. Eu trabalhei bem pouco como colaborador, né? Porque onde eu trabalhei como colaborador, mais foi no Nine Jobs, mas eu estava no time de fundadores, então eu não me via como colaborador. A gente estava no time, quando eu entrei eram 4 pessoas, 5 pessoas, então a gente estava bem na fundação da parada. Depois a coisa foi crescendo. Mas, cara, é legal trabalhar fazendo parte de um time em crescimento, assim. Eu acho muito bacana poder contribuir com projetos que são maiores que você, né? Acho isso muito bacana.
Eu não sei, eu acho que sim, no momento sim. Sucesso pra mim é eu ser livre pra conseguir fazer o que eu gostaria de fazer. E no momento eu consigo, entendeu? Então eu me considero uma pessoa de sucesso, assim, eu consigo trabalhar com o que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto, eu tenho, vou casar, tenho uma noiva maravilhosa, eu moro onde eu quero, num apartamento super pequeno, que é o ideal pra mim. A gente consegue viajar, tem dinheiro suficiente pra manter uma vida, então, cara, pra mim, eu me considero uma pessoa de sucesso. É estranho falar isso, né? Parece que eu não sou aquele cara, e já nunca vou ser aquele cara de capa da Exame, de braço cruzado e tal, porque pra mim isso não me motiva tanto. Mas sim, assim, acho que eu me considero uma pessoa. Correr atrás de entender o que é importante pra você, pensar no seu propósito, pensar no que você está fazendo e pensar em ter foco na disciplina, do que você precisa fazer para alcançar lá. Tem uma frase do Derek Sivers que ele fala: se informação fosse a chave, todo mundo seria bilionário e de corpo perfeito, entendeu? Barriga trincada e tal. E não é assim, entendeu? A gente tem informação, todo mundo tem informação suficiente para ficar milionário, bilionário e ter o corpo perfeito. Mas não é isso, é o que você faz sucessivamente, assim, é no dia a dia, manter aquela rotina de fazer todos os dias a mesma coisa. Dizem que tem alguns livros que falam, acho que o Outliers veio com essa ideia, depois construíram em cima que você precisa... Geralmente as pessoas que inovam numa área, elas passaram pelo menos 10 anos naquela área, quebrando a cabeça. Elas ficaram com aquele problema tempo suficiente para chegar em alguma coisa fantástica, sabe? Então você precisa passar tempo suficiente com algumas coisas chatas que você não gosta do seu dia a dia para um dia ser uma pessoa que se considera de sucesso, ou conseguir criar alguma área, ou conseguir inovar em alguma área. Então disciplina para mim é fundamental, assim, conseguir perseverar e resiliência, né? Porque a vida, ela não é... A vida, eu gosto de dizer, eu gosto do pensamento meio budista, meio estoico, de que a vida ela é um sofrimento sem fim. Onde a gente tem alguns momentos que a gente escapa desse sofrimento, alguns momentos de felicidade, assim. E não é ruim isso, é o jeito que ela é. Tá todo mundo sofrendo o tempo todo. A gente não é confortável realmente na vida. A gente sempre arranja um motivo pra, tipo, tá muito calor, nossa, mas tá muito frio. Mas isso aqui podia ser... A gente tá sempre sofrendo de algum modo, assim. E a gente precisa fazer do nosso trabalho, de alguns momentos que a gente tem na nossa felicidade, momentos para escapar desse sofrimento, que eu acho bem importante. É isso, é batalhar, não se desanimar em frente aos sofrimentos, a dificuldades que você vai ter, porque elas vão aparecer, você estando pensando grande ou não, sabe? A vida, ela vai ser um sofrimento, você buscando o seu sonho ou não. Então, por que não, entendeu? Por que não buscar o seu sonho? Por que não perseverar? Por que não ter disciplina para alcançar o que você quer alcançar, se a vida não vai ser ideal de qualquer jeito, sabe? A gente é livre para poder fazer o que a gente gosta de fazer, ainda mais hoje em dia, no século XXI, onde a gente tem tudo, cara. Os pais não tinham quase nada, assim, era tudo difícil, sem internet, sem logística. Hoje em dia a nossa geração principalmente a gente tem tudo na mão, assim. As coisas são relativamente fáceis pra gente. Então eu acho que a gente tem a obrigação de dar de volta, né, pra sociedade, ajudar as pessoas que ainda não têm tudo que elas têm, que elas precisam na mão delas, enfim, para alcançar alguma coisa que elas sonham, assim. Eu acho que é isso. Não sei se foi bem um conselho.
compartilhando esse vídeo incrível com você, mais um e-book, podcast, estudo de caso, mapa mental e mais alguns bônus incríveis para potencializar ainda mais a sua vida empreendedora? Então inscreva-se agora no Conacri Gold. Vem fazer parte dessa transformação com a gente. Até lá! Olha, falando sério, nós nem chegamos a ter algum tipo de lucro com eventos como esse. Porque um evento assim, na verdade, ele custa muito mais do que arrecada. Mas nós entendemos que é um investimento necessário para ajudar você a ter um crescimento mais rápido. E o que a gente acredita de verdade é que desse Conacri sairá novos empreendedores de sucesso. E isso vai fazer o evento se pagar no futuro. Estou à frente da equipe responsável por alavancar o seu crescimento no Conacri, o primeiro Congresso Nacional de Criatividade Empreendedora, o maior evento deste tipo na América Latina, com 21 experts nas áreas do empreendedorismo, criatividade, gestão de pessoas, marketing, planejamento, motivação e cases de sucesso. Sabemos exatamente todo o processo que você precisa saber para tirar a sua ideia do papel ou potencializar ainda mais o seu negócio. Aprendendo técnicas com quem realmente sabe, como nossos experts. Temos a certeza que você é capaz de aumentar o seu conhecimento e as suas chances de sucesso em 2, 3 e até dezenas de vezes, e ainda ir muito além do que você pode imaginar. Por isso estou aqui para te fazer um convite muito especial. Participe do Conacri Gold e tenha acesso ouro a um conteúdo exclusivo, um material que você encontra somente aqui no Conacri. No Conacri Gold, você terá acesso livre a todas as palestras e entrevistas durante o evento, além de ter acesso a e-books, podcast, estudo de caso, mapa mental e ainda bônus exclusivos para você. Também terá acesso a uma comunidade com outros participantes e os experts para uma troca incrível de conhecimento e informação de quem realmente entende do assunto. Nomes de muito peso como a atriz Angela Dipp, o maestro João Carlos Martins, Eduardo Carmelo, Caroline Caracas, Maurício Carvalho, Henry Vargas, Lucas Coelho, Cláudio Luraski, Vanessa Urbini, Rodolfo Maia, Carlos Roberto Martins, Duda Neves, Marcelo Marrom, Tomate, Camila Barini, Dinho Machado, Léo Rodrigues, Wolfgang Lutz, gerente de projetos do Conacri, Abacuque Oliveira, e eu, Rafael Tavares, idealizador do Conacri. Com o objetivo de dividirmos toda a informação relevante sobre o universo em que atuamos, preparamos um evento de 7 dias, tamanho sua intensidade, para que muito conhecimento técnico, denso, exclusivo e transformador possam dar a você insights inéditos para dobrar a velocidade de crescimento do seu negócio e potencializar ainda mais o seu conhecimento. Mas já adianto, você deve ser rápido se realmente quiser fazer parte desse grupo de pessoas. Afinal, as vagas para esse convite que eu faço são limitadíssimas. Essa experiência será única. Afinal, por que será que eu faço tanta questão que você faça parte do Conacri Gold? Primeiro, porque eu tenho certeza que você vai aprender com uma seleção de top experts e que já conhecem as estratégias mais eficientes do mercado. E também já estão preparados para compartilhar todas elas com você. Depois, por ser um dos responsáveis pela idealização do Conacri, eu realmente acredito que o seu sucesso também é o nosso sucesso. Para mim, o crescimento só faz sentido se for ao seu lado. E você realmente não pode perder tudo que temos preparado com muito carinho para ver o seu negócio alavancar como nunca. Mas antes de irmos além, desde já, eu preciso te contar algo muito importante. São pouquíssimas e limitadíssimas vagas e o volume de vendas está muito acelerado. Por isso, acredite em mim. A cada minuto que passa, as suas chances de alavancar o seu negócio estão diminuindo. Se você realmente sente que quer aprender com experts incríveis, essa é a sua chance. E você vai aprender com os melhores. Quer ver? Entre muitos outros temas imperdíveis, nunca antes abordados de forma tão técnica e ampla, você vai passar por planejamento estratégico, incríveis técnicas de marketing, como fazer a gestão do seu negócio de forma mais eficiente, além de um mindset incrível sobre empreendedorismo e criatividade. E muito mais conhecimento te esperam por lá. É ou não é tudo que você queria para alavancar de uma vez por todas o seu negócio?
O Conacri reuniu os maiores experts do Brasil, com um cronograma de palestras e entrevistas inacreditáveis. No Conacri Gold, você vai conhecer as incríveis técnicas e sacadas que eles próprios aplicam em seus negócios no dia a dia. Esse é o nosso objetivo, oferecer toda a base técnica que só os experts possuem para evoluir o seu negócio. Eu quero que você também faça parte desse seleto grupo de pessoas que já descobriram essas técnicas e estão transformando o empreendedorismo criativo no Brasil. Para você ter acesso ao ouro garantido entre essas exclusivas e limitadíssimas vagas, acesse agora gold.conacri.com. Eu falo isso porque eu sei o quão grandioso é o mercado de empreendedores no Brasil e a qualidade dos nossos experts desperta o interesse em milhares de pessoas por onde passam. Por isso, as vagas devem se esgotar em pouco tempo. Aproveite essa chance, clique nesse instante e garanta já a sua vaga. No link abaixo desse vídeo você vai ter todas as informações necessárias para garantir o seu acesso ouro no Conacri. É uma experiência única e transformadora que vai alavancar e potencializar todo o seu conhecimento e o seu negócio. Você está pronto para viver essa experiência incrível? Então é só garantir uma das poucas vagas no acesso ouro desse evento incrível e se preparar para adquirir conhecimento intenso, único e transformador com as estratégias que só os experts mais tops podem te ensinar. Por apenas R$ 649,90 à vista ou até 10 vezes de R$ 74,22, você garante acesso exclusivo a uma palestra em vídeo, em e-book, em podcast, além de um estudo de caso exclusivo, mais um mapa mental em cima de todo o conteúdo, certificado, além de descontos exclusivos nos cursos e treinamentos da UpSmart e, claro, bônus incríveis para você. Não perca mais tempo e garanta já o seu acesso ouro entre as limitadas vagas disponíveis. Acesse o Conacri Gold. Te espero lá, hein? Abraço! Faça parte desta transformação.